Mais uma vez, é sempre um prazer estar com todos. E eu posso começar a nossa conversa aqui dizendo que, na verdade, a área da saúde é uma das que mais se beneficiou dos avanços de transformação digital. Eficiência, acurácia, agilidade são algumas das demandas da gestão de processos hospitalares que nós temos observado com um crescimento exponencial aqui no Brasil. Na ONU, especificamente, essa observação está muito intensa com relação à mudança de comportamento das organizações hospitalares, clínicas, enfim, as organizações de saúde de uma maneira geral, né? Nesse sentido, é claro que a gente fica num terreno muito fértil para o uso de recursos tecnológicos, justamente porque eles permitem otimizar o fluxo de trabalho para prestar atendimentos cada vez mais eficientes e humanizados. Ou seja, é como se a tecnologia fizesse a parte burocrática do gerenciamento de processos para que os colaboradores possam redirecionar seus esforços ao que é mais importante, que na verdade é o cuidado centrado no paciente, que muitas vezes acabava ficando esquecido, né, em determinadas organizações. Hoje em dia, instituições que não se enquadram no contexto da transformação digital tendem seguramente a enfrentar sérios problemas, não só em relação à gestão de processos hospitalares, mas também em termos de sobrecarga de trabalho e exaustão das equipes. Mencionamos a conversa anterior, né? Foi mencionada até a questão de suicídios dentro das organizações de saúde, por conta e relacionado também a esse tipo, né, de acontecimento. Ou seja, os dispositivos tecnológicos eles acabam surgindo como importantes ferramentas para aliar a automatização de tarefas e a humanização das práticas de saúde. Isso porque, ao automatizar certas demandas que antes eram manuais e repetitivas, as soluções inteligentes acabam deixando as equipes mais livres para focar em outras prioridades, principalmente aquelas relacionadas à atenção ao paciente, à atenção aos seus familiares e uma melhor eficiência no atendimento desses pacientes e desses familiares. Ao lado disso, né, entre os resultados desse processo, nós podemos destacar ainda a economia de recursos operacionais, tendo em vista que um bom suporte tecnológico, sem dúvida nenhuma, reduz chances de erros e de desperdícios com procedimentos desnecessários. Com os softwares de inteligência artificial, é possível, por exemplo, acompanhar de perto a evolução do quadro clínico de cada paciente. Isso permite tomar decisões adequadas em tempo hábil, sempre visando a coordenação do cuidado de ponta a ponta. Nesse aspecto, é importante nós termos a informação do quanto a tecnologia pode dar suporte à gestão de mudanças e à estratégia operacional. E por isso nós temos hoje aqui a presença do André Luiz Rodrigues, da Fundação Dom Cabral. O André tem mestrado em Administração Executiva de Negócios pela Fundação Dom Cabral, é pós-graduado em Marketing, graduado em Administração de Empresas pelo Unicentro Newton Paiva, é consultor de estratégia empresarial e modelagem de negócios, professor associado e membro do Conselho de Administração da Fundação Dom Cabral, professor do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes e do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela Fundação Dom Cabral, programa esse que nós temos o prazer de estar participando junto aos conselheiros da Organização Nacional de Acreditação. E o André vai conversar conosco sobre a atuação de robôs para otimização de processos e o suporte à gestão de mudanças e à estratégia organizacional. Um prazer estar contigo, André, sempre um prazer estar contigo nas nossas conversas. E agora, a palavra é sua. Fique à vontade. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu não faço parte do conselho da Fundação, tá? Eu sou conselheiro de administração, mas sou professor associado da Fundação, né? Tá bom. É um grande prazer poder estar aqui, né? E sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela vem trazendo para a gente uma série de facilitações, né? Melhorando a nossa operação e tudo isso que você disse. Mas em contrapartida, isso também nos traz um desafio em paralelo, que é a nossa capacidade de adesão a isso o mais rápido possível, supondo que isso tudo é muito novo para nós, né? Lá na Fundação, né, e em outras empresas também,
A gente trabalha, a gente orienta um plano estratégico, né, modelagem de negócio, um modelo baseado em estratégia. Então, às vezes, a gente formula estratégias, né, e depois a gente pega essas estratégias todas que a gente define e obviamente, a gente vai jogar isso numa operação, para que essa operação execute aquela estratégia pretendida. Né? E, nesse aspecto, a tecnologia vem muito ajudar, a tecnologia, essa transformação digital, ela vem contribuir muito com isso. Em contrapartida, nos exige coisas, por exemplo, uma adesão muito forte a processos e protocolos. Porque à medida que eu tenho esses processos muito bem definidos, é dessa forma que eu vou conseguir absorver muito mais rápido as tecnologias. Né? E isso é um grande desafio no dia a dia de um hospital, por exemplo. Né? O ambiente, né, hoje ele está em constante mudança, né, a necessidade, o paciente hoje, ele está muito mais bem informado que um tempo atrás, né, então as necessidades desse paciente hoje são outras, né, a gente se adequar a isso internamente para atender essa jornada do paciente da nossa instituição, né, tanto que foi dito aí no módulo anterior, né, que a gente conseguir atender essa expectativa, atender essa necessidade do paciente, né, conversar com esse paciente. Eu acho que o nosso desafio, nós temos gigantescas oportunidades, como você disse, mas também, em função desse ambiente novo, novos desafios nos foram colocados. Né? E a gente percebe que a gente tem um caminho agora, né, muito interessante, desafiador, e isso vem a motivar a gente, é claro, né, do ponto de vista de a gente conseguir ter um modelo de gestão que possa absorver muita tecnologia e entregar mais valor ao paciente, né? Essa proposta de valor ao paciente, isso que seja materializado na ponta e que a gente consiga entregar esse valor e, né, deixá-lo muito satisfeito, né? Você tem alguma apresentação para nos fazer? Como é que você quer fazer? Na verdade, eu queria colocar algumas coisas aqui, se eu puder colocar aqui, tá? Deixa eu... não... Aqui é a câmera. Eu não consegui... Ah, tá. Compartilhar o vídeo, né? Ah, não. Tá bom, mas não tem problema, né? A gente discute lá a estratégia e a gente precisa entender dentro da organização como é que eu faço para poder operar essa estratégia. Eu passo por alguns hospitais, a gente atende alguns hospitais, né, e a gente percebe algumas dificuldades inerentes à chegada dessa tecnologia e ao modelo de gestão desses hospitais, por exemplo. Né? A parte de processos bem definidos, protocolos bem definidos, né? E se você parar para pensar bem, né, você tem uma estratégia definida que ela vai ser jogada em processos e vão ser executados por pessoas. Né? E quando eu trago a tecnologia nesse contexto todo, né, as pessoas estão preparadas para absorver essas tecnologias e produzir processos que sejam aderentes a isso, para que um plano estratégico seja executado. Né? Então, isso é um desafio que a gente repara no dia a dia. Evoluções enormes estão acontecendo, né? A gente percebe isso. O mercado está muito em mudança, né? A gente, por exemplo, que tem influenciado muito, inclusive do ponto de vista de resultado dos hospitais, né? Da gente gerar bons resultados para que possa ter dinheiro para ser reinvestido, para a gente investir em tecnologia, investir no atendimento ao cliente, ao paciente. Por exemplo, esses modelos verticalizados que estão chegando agora, né, que estão impactando bastante, né, e a gente está com um desafio enorme do ponto de vista estratégico em algumas instituições por conta do impacto que isso está trazendo. E isso traz uma pressão muito forte na agilidade de implementação, por exemplo, de novas tecnologias para que a gente possa. E eu digo novas tecnologias, não são coisas complexas, né? Por exemplo, se eu tenho um RP bem implementado, eu poderia ter uma inteligência artificial que fizesse, por exemplo, eu nem vou falar aqui de processos, rotinas de um hospital, mas que me entregasse uma contabilidade feita a 1 minuto do dia primeiro. Que não são processos, nem processos ligados à operação,
mas que isso me traz a possibilidade de ter informação para a gestão muito cedo no mês, por exemplo. Né? Se eu consigo fechar, né, um pacote de dados de um hospital no dia 20 ou no dia 25 do mês, eu vou sentar no dia 30 para fazer a gestão disso. Né? Ou seja, eu já estou ali, né, vai lá, uns 20 dias atrasado pelo menos, né, para a gente fazer isso. Então eu percebo que esses desafios e a chegada dessas tecnologias nos impôs uma certa agilidade, uma pressão na implementação disso com uma certa agilidade. E o contexto mercadológico, né, a mudança de mercado, essas mudanças que vêm ocorrendo e também estão trazendo, né, os preços caindo, né, essa pressão toda. Né. E a tecnologia, sim, ela é, na minha opinião, é o ponto de diferenciação. Quem conseguir chegar mais rápido num bom nível disso vai se diferenciar. Né. Eu sempre pergunto para as empresas, né, para os meus alunos lá, né, lá na fundação eles chamam a gente de professor, né, para os meus alunos, né, qual que é o resultado pretendido de uma estratégia? Né? Quando eu formulo um plano estratégico, qual que é o resultado que eu pretendo? Né? Esse resultado ele é a diferenciação. O paciente tem que olhar para nós e achar que nós somos muito melhores do que uma outra instituição que está do nosso lado. E esse resultado, além da diferenciação, ele tem que trazer uma geração de caixa melhor. Essa geração de caixa, porque toda essa tecnologia, tudo isso requer investimento, requer expansão. E se eu não gero um caixa melhor, eu não consigo implementar aquilo, por exemplo, que está previsto às vezes no meu plano estratégico. Então, quando a gente entra dentro da operação, supondo aquela lógica, né, de estratégia, processos e pessoas, né, um tripé, né, que eu tenho um plano estratégico que vai ser escorado em alguns processos e esses processos serão geridos por pessoas. Né. Eu preciso criar ali fazer essas três variáveis combinar com muita precisão, que é um desafio enorme. Né. A tecnologia vem para nos ajudar a facilitar isso e tal, mas vai nos exigir, dentro de casa, um nível melhor, muito mais acurado de gestão de processos, por exemplo, protocolos. Né? Eu não sei, Pérez, você com certeza já deve ter observado desse tipo, você tem bons exemplos disso, eu tenho certeza absoluta, né? Mas você observa isso também? Veja, é muito difícil, né? Você, aliás, é uma pergunta, e isso fecha até com uma pergunta que eu queria te fazer, porque há uma dificuldade muito grande, né, no estabelecimento de todas essas ações, de todos esses, de uma série de protocolos, inclusive dos próprios planos estratégicos, né? E Sim. de certa forma fica uma coisa, há uma grande dificuldade, e essa é a pergunta que eu queria te fazer. Na medida em que, como é que a gente gera tais planos estratégicos, por exemplo, num país de dimensões tão grandes e com características tão diferenciadas dentro da própria área da saúde, nós considerarmos que cada região tem uma característica muito diferente umas das outras e, por consequência, há uma variabilidade muito grande de atendimentos, né? Seja em hospitais, seja em outras organizações de saúde. Como é que a gente consegue, qual seria o caminho para que a gente pudesse ter gradações de estabelecimento desses planos estratégicos, de tal forma que eles pudessem ser atendidas pelo maior número possível de organizações de saúde? Vocês chegaram, a fundação, ou você chegou a fazer algum tipo de conhecimento a respeito ou desenvolvimento de alguma ação relacionada a isso? Sim, a fundação, a área de saúde, né, a fundação é muito atuante na área de saúde, né, através do programa Uhum, PAEX lá, você conhece. uhum, E existe vamos dizer assim, uma linha de pensamento, Péricles, que é mais ou menos assim. Existem alguns procedimentos que eu posso padronizar dentro de um hospital. Eu estou sendo muito generalista aqui, é claro, tá? É claro que a gente precisa entender isso em cada especialidade, em cada
tipo de hospital. Mas, de um modo geral, existem procedimentos dentro do hospital que eu consigo padronizar, né? O que me proporciona usar tecnologia é a padronização. Nem todos os processos são possíveis de serem padronizados. Tá? A partir desse entendimento, um bom sistema operacional implementado, eu consigo criar padrões que eu posso replicar. Vamos supor uma rede de hospitais, que tem um hospital em Santa Catarina, um outro hospital em São Paulo, outro em Salvador e um outro em Manaus, com realidades completamente distintas. Já, né? Mas esses processos padronizados e sistematizados, eu consigo trabalhar isso de forma padronizada nessas unidades. Tá? Isso vai trazer um nível de eficiência muito maior para um hospital e aproveitar muito melhor o recurso. O que é eficiência? É aumentar em 30% o número de atendimentos, por exemplo, de cirurgias, por exemplo, no hospital, com o mesmo recurso que eu tenho. Vamos falar de giro de leito? Né? Então, isso tudo a gente consegue evoluir com metodologias de gestão. Né? Tem metodologia para isso, né? Já tem muito bem estudadas, né? Vários cases de sucesso implementados nisso que a gente consegue. Então, e com a chegada da tecnologia que acelera muito isso, acelera do ponto de vista de nível de exigência de se ter. Né? Se você não tem implementado, né, a necessidade agora que você poderia fazer isso em 3, 4, 5 anos, agora nós temos que discutir, olha, o cara tem que botar isso para rodar em um ano, porque a coisa, né, acelerou bastante. Né? Recursos são limitados. Né? Recursos são limitados. E a tecnologia ela vem justamente para nos ajudar na otimização da utilização desses recursos e eu conseguir produzir mais com a mesma estrutura. Né? E isso traz uma mudança, por exemplo, numa avaliação, por exemplo, das pessoas que estão gerindo o hospital. Novas competências terão que ser aportadas nessas pessoas para tecnologia. Eu, por exemplo, com a barba branca aqui, né? Cara, eu preciso de ajuda, né? Alguém tem que vir me ensinar aqui, porque eu não venho dessa escola, né? Então, brincadeiras à parte, mas é só para tentar materializar aqui um exemplo disso. Não adianta a tecnologia estar disponível se eu não tenho capacidade dentro de casa de implementá-la. Esse, para mim, é o grande desafio. A tecnologia ela vem e nos traz um benefício gigantesco, mas, por um outro lado, ela também me impõe um desafio muito grande, que é essa absorção disso, aprender e implementar isso rápido. Né? Isso vai exigir mais das pessoas, por exemplo. E a tecnologia, por exemplo, vamos falar, inteligência artificial dentro do RP, como eu estava dizendo. Né? Um RP bem implementado é condição prévia que a instituição tenha processos bem definidos. Porque se ela não tem processos bem definidos, ela não vai conseguir utilizar o RP dela. E se ela não conseguir utilizar o RP, não adianta eu colocar uma tecnologia dentro desse RP para que faça o processo e aquilo não está implementado. Então você vê que é uma coisa complexa, né? Ela traz um benefício gigantesco e ao mesmo tempo uma exigência para dentro de casa que as pessoas implementem coisas com mais rapidez. Né? Isso para mim é o grande desafio do momento. E comparado, aí agora estou falando de estratégia, né? A estratégia a gente sempre olha para fora, né? Estratégia a gente olha para mercado, desenvolvimento, crescimento, expansão, né? A estratégia ela tem esse olhar, né? Depois que a gente entende o que a gente quer lá fora, a gente traz isso para dentro de casa e escora nos processos, né? Como eu estava dizendo. Né? E esse ambiente mercadológico ele vem sofrendo alterações muito grandes. Né? A gente tem visto aí nos últimos anos, né? Uma forte atuação, um modelo vertical de atuação, né? Que até muito pouco tempo atrás a gente não conhecia isso. Né? Lá na cidade onde eu moro, Joinville, né? Recentemente agora, né, chegou lá uma instituição vertical, né, um sistema vertical que opera tanto parte de hospital, plano de saúde, né, bem verticalizado, e influenciou bastante nesse cenário, né, da saúde de Joinville. Né. Então, assim, são desafios interessantes, Péricles, para nós. Né. E sim, tem metodologia de gestão, é possível fazer isso, né.
com bastante agilidade e ensinando as pessoas, né? Não é uhum. trocando as pessoas. A gente fala isso, fica parecendo, olha, então tem que demitir todo mundo que está lá e colocar. Não, não é isso que eu estou dizendo, muito pelo contrário, né? Dá para se fazer muita coisa, mas, no meu ponto de vista, o tempo está curto. A gente tem que. Agora, o tempo para a gente caminhar nisso agora diminuiu, né? Tem uma coisa interessante nessa história, e aí é uma coisa que é um aspecto que durante muito tempo, por exemplo, no processo de acreditação, nós encontramos uma dificuldade muito grande. Está relacionado fundamentalmente à adesão a todas essas novas ações, né? São temas novos, a própria inteligência artificial, o uso de robôs, o machine learning, enfim. De uma maneira geral, por meio da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, os computadores os computadores eles passam a reconhecer aqueles padrões de dados não estruturados, transformam em dados estruturados, né? E aí aparecem inovações em áreas as mais diversas: registro eletrônico de saúde, ciclo de receita, em operações que vão interferir em todo o sistema de saúde, essa inteligência artificial integrada ao fluxo de trabalho clínico, em ferramentas que já existem e que já fazem parte do dia a dia dos profissionais de saúde daquele determinado hospital, por exemplo, sistema de comunicação, arquivamento de imagens e por aí vai. Como é que você vê essa adesão a todas essas novidades que elas estão chegando assim quase que como um pacote, né, muito grande, e que nos tempos atuais nós temos algumas dificuldades com relação, e aí a gente está falando de pessoas ao lado de Uhum, máquinas, e uhum, pessoas que muitas vezes, pelos tempos atuais, se cansam após ouvir alguma coisa com mais de um minuto, né? uhum. Não conseguem ler textos que tenham mais de 3 parágrafos e não prestam atenção se for um vídeo, por exemplo, alguma coisa que tenha mais de 2 minutos, por exemplo. Então, esse é um grande desafio, quando a gente quer integrar toda essa nova tecnologia e permitir que essas pessoas entendam de verdade o que está do outro lado, né? Ou seja, de um lado você tem todo um conjunto moderno de ações que vão permitir melhorar a vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, essas pessoas estão resistindo a tudo isso porque entendem que é um certo fator complicador de entender com isso. Como é que você vê esse embate que nós temos aí? Esse é o paradigma do ser humano, né? A gente, de um modo geral, eu me incluo nisso, né? Todos nós, quando a gente se depara com um cenário de mudança, né? A primeira coisa que a gente faz é negar, né? Diz que a primeira, né, etapa de um processo de mudança é a negação, né? Uhum. Mas só que o fato que hoje em dia as coisas chegam para a gente, né, não são impostas de uma maneira assim absurdamente rápida. Você quer ver uma coisa que muito boba? É o chat GPT, né? A gente já está vendo esse, Uhum. né? Estava numa empresa outro dia, né? Num hospital, por acaso, né? E a gente com uma dúvida, cara, vamos perguntar, vamos botar lá no chat GPT lá para ver o que aparece lá. Pô, cara, apareceu, né? Ele me permite eu gerar imagem, ele me dá código de programação, né? Uhum. Então, e eu estou falando aqui de uma coisa muito pequena, né? Que é quase que um Google, né? Você colocar lá, fazer uma pergunta no Google que a gente está acostumado a fazer, né? Uhum. Então, as pessoas, de um modo geral, né, elas têm muita dificuldade num processo de mudança. Todos nós, coisa do ser humano, né? O que eu coloco aqui é as empresas. Você entra no hospital hoje, a gente tem muito dado, mas isso não significa que a gente tenha informação. Você ter o dado no sistema não significa que a informação está disponível, e mesmo a informação estando disponível, não significa que aquele que está lendo consegue interpretar e tomar uma decisão e melhorar o processo dele.
Uhum. Então você vê que isso é um caminho extremamente complexo quando a gente aporta a tecnologia. E como você disse, nós estamos sendo agora impactados e praticamente sendo empurrados a implementar tecnologias dentro de casa, né? Porque Uhum. as mudanças hoje, elas chegam, não pedem licença, né? Se alojam ali e falam, cara, o que tem para isso é hoje, né? O que tem para hoje é isso, né? Existe sim uma mudança que eu acho que a gente precisa começar a fomentar, nós, gestores de um modo geral, né? Que é abrir espaço para que isso aconteça na empresa, né? A gente passe pela fase de negação do processo de mudança mais rápido que a gente está acostumado, Uhum. né? Mas existe condições, Péricles, hoje, tem metodologias, é possível ensinar essas pessoas, né, a treinar, né, do ponto de vista de educação executiva, né, de ensinar a, a como essas pessoas. Uma coisa é eu virar para um colaborador, por exemplo, virar para ele, cara, olha, a partir de amanhã você tem que trabalhar com isso. Outra coisa é você virar para ele, a partir de amanhã você tem que trabalhar com isso, mas vem aqui. Eu vou te ensinar a trabalhar com isso e a partir de agora você vai. Né, e a gente vai evoluir juntos a partir daí. Né? O desafio é a gente acelerar esse processo de aprendizado, portanto, então, dentro das organizações, né? Principalmente da área de saúde, na minha opinião, acelerar esse processo de aprendizado para que isso seja absorvido o mais rápido possível e a gente consiga, aí, né, falando, puxando um pouquinho a sardinha para a minha brasa, implementar um plano estratégico com mais agilidade. Né? Na minha opinião, esse é o maior desafio hoje, né? Não é acesso à tecnologia, é eu conseguir fazer essa tecnologia produzir mais eficiência dentro da minha casa, né? E a gente depende absurdamente das pessoas que estão ali para poder fazer isso, né? Quem diz que a tecnologia vai substituir pessoas, vou perder meu emprego, eu acho que isso não vai acontecer de forma alguma, né? O que ela vai fazer é me forçar a aprender mais rápido, isso sim. Uhum. Né? E sim, isso está acontecendo e eu acho que vai acontecer cada vez mais. Então, a gente instalar dentro de casa, né, esse processo de aprendizado constante e ágil, né, na minha opinião, hoje o maior desafio, por exemplo, dentro de um hospital. Porque a partir dessa implementação eu consigo melhorar, por exemplo, a eficiência dentro da casa. Né? Com o mesmo recurso que está ali à minha disposição, eu consigo fazer muito mais com ele, né, agora com a tecnologia implementada, do que antes dela estar aqui. Né? Esse, para mim, é o grande desafio, a grande questão, né, a grande interrogação que a gente precisa tratar. E sim, tem metodologias para isso, tem modelo de gestão para isso, né? Mas isso dá uma boa discussão, Pérez. Olha, isso dá uma boa discussão. Numa reunião de planejamento estratégico, isso aí ocupa ali com certeza uns 2 dias, assim, olha, para ser rápido. Na verdade, o que eu entendo que você coloca é que o grande segredo, na verdade, vai ser a capacitação da alta liderança. A partir do momento em que essa alta liderança estiver um pouco mais conscientizada do que é todo o processo, e por que eu estou falando isso? É porque, e aí é o vício da ONA, né? Ou seja, a gente sempre raciocina Brasil inteiro. Não Uhum. dá para a gente raciocinar só nos grandes centros, que evidentemente isso é um processo que já está quase que do dia a dia, né? Mas a gente tem que pensar Brasil inteiro, né? E nas características de cada uma dessas regiões e cada um desses estados até, né? E cidades do interior, enfim, tudo isso. Ou seja, o inicial convencimento de quem está na cadeia de comando e talvez seja o segredo para uma implementação mais eficiente de todo esse processo, ou você entende que isso tem que ser levado de uma maneira um pouco mais ampla, não necessariamente apenas para a alta liderança, mas abrir esse tipo de capacitação para um aspecto um pouco mais amplo dentro daquela organização de saúde? E isso tem que ser de forma ampla, na minha opinião, Péricles, mas ele é um processo que vem de cima para baixo. Uhum. Tá?
o, é necessário que a alta direção da companhia entenda isso, né? Ela perceba isso e tenha o mais rápido possível uma aderência a isso. Uhum. Isso vai forçar a gente a fazer coisas diferentes que eu não estou acostumado. Então é o processo de mudança e o desconforto inicial de se fazer isso. Mas eu acho que isso é obrigatório, na minha opinião, né? Você conjugar, né, corpo clínico, a direção, a enfermagem, os processos de apoio, todos esses que dentro de um hospital têm interesses distintos, focos distintos, mas unir tudo isso em prol de um aprendizado, de um processo de mudança de gestão. A Uhum. tecnologia ela influencia o modelo de gestão da companhia, o jeito que eu estou acostumado a fazer as coisas, né? E Mas, se a alta direção da companhia não está aderente a isso, né, nós vamos ter dificuldade. sem dúvida nenhuma, esse envolvimento da alta direção vai ser um grande segredo, né, com relação a todo esse processo. Eu acho que. Ah, não, pensei que tivesse congelado aqui. Mas Uhum. o envolvimento da alta direção, sem dúvida nenhuma, é o grande segredo. Mas o que a gente tem observado, e principalmente dentro da área da saúde, e aí eu vou fazer uma colocação mais especificamente dentro da minha área, que são os colegas médicos, né? O Uhum. que a gente tem observado é que há um envolvimento, um direcionamento muito grande da área médica, voltado muito mais para a tecnologia e o atendimento, né, de todo esse processo, e em determinado, não estou dizendo que é toda a área médica, mas em determinados hospitais, em determinadas organizações de saúde, a preocupação é muito maior com a tecnologia médica do que necessariamente com a tecnologia de gestão. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, Perfeita. há uma preocupação muito mais, um envolvimento muito maior com a área, com a ação assistencial do que com a ação gerencial. E aí é necessário esse engajamento dos dois, a ação assistencial e a ação gerencial. Você tem encontrado isso nesses momentos com determinadas organizações de saúde ou não é comum isso de acontecer? Isso, na verdade, é bastante comum, Péricles, pelo fato de que os médicos, de um modo geral, como especialistas, né, eles Uhum. absorvem, obviamente, como eu sou especialista, faria da mesma forma, mas você absorve uma tecnologia, por exemplo, a telemedicina, uma cirurgia robótica, né, você vai aderindo a isso com muito mais facilidade e agilidade, né, Uhum. porque é inerente à minha formação, né, tá muito mais fácil, mas quem está sentado numa cadeira de gestão, vou falar de um hospital aqui, por acaso, né, normalmente são Uhum. médicos, né? E, obviamente, certíssimo, é assim que tem que ser, na minha opinião, né? Nada também me impede de analisar a gestão de fora, mas, enfim, nada contra isso, né? Mas, como não é da formação do médico, então ele tem mais dificuldade de entender ou de, às vezes, de materializar ou de colocar em prática dentro de uma instituição a parte de tecnologias de gestão, Uhum. né? Por causa desse. E isso é uma dificuldade que a gente encontra, né, quando a gente está implementando um plano estratégico, né? A gente sentar e construir um plano estratégico é uma coisa, né? Uma estratégia pretendida, né? A gente pretende isso. Agora, quando a gente passa a discutir a execução dela, aí é que a coisa começa a esquentar, né? Uhum. De um modo geral. E a gente se encontra essas, eu não vou falar barreira, mas uma dificuldade inerente ao setor, né? Por causa dos médicos, né? Isso não estou querendo fazer eu acho isso completamente natural. Porque tem eu estou forçando ele nesse momento a deixar a especialidade dele e ser gestor, que é diferente, é uma outra pegada, né? E, e esse processo ele acontece, às vezes é um dificultador,
eu prefiro entender que é um facilitador. Se eu tenho um especialista sentado numa cadeira de gestão, para mim, eu acho que é um conforto muito grande, desde que esse especialista ele consiga também absorver outras coisas, que aí não é uma parte da especialidade de gestão, que ele está sentado numa cadeira de gestão, ele também gere um negócio. Além dele ser um especialista, às vezes pratica medicina na instituição, mas ele também, né, veste um outro boné, que é o boné de gestão, ele também. Então, esse processo, né, e tem sala de aula para isso também, né? A gente pode aprender isso, né? Mas é um desafio, tá? É um desafio, sim. E acontece. Respondendo sua pergunta. Uma das É um desafio. Uma das dificuldades que a gente já de muito tempo vem conversando a respeito é que essa matéria deveria ser uma matéria, e não apenas para médicos, né? Eu falo de uma maneira, dos profissionais de saúde de uma maneira geral. Essa é uma matéria que deveria ter pelo menos algumas noções dentro da universidade, dentro da faculdade, sabe? Ou seja, ter uma cadeira falando sobre gestão, porque de uma maneira ou de outra, né, principalmente dentro da área da saúde, os profissionais de saúde a todo momento estão envolvidos com gestão, mesmo que não façam parte de diretoria ou de coordenação, de uma maneira ou de outra, até com relação a decisões relacionadas ao paciente. E não, volto a dizer, não necessariamente apenas os médicos, todos os profissionais de saúde, em um determinado momento do dia, eles têm que tomar algumas decisões que, de certa forma, podem ser consideradas como processos de gestão. Então, se há um conceito já estabelecido dentro do indivíduo de conhecer isso, de trabalhar com isso, vai ter muito mais eficiência, evidentemente. E aí, se a gente faz uma relação ao tema principal, né, que a gente tem conversado durante esse aquecimento hospitalar, que o estabelecimento de novas tecnologias, de inteligência artificial, machine learning, de robôs, em todo esse processo, tudo isso está chegando de uma maneira, de certa forma, avassaladora para todos os profissionais de saúde, e todo mundo está precisando muito rapidamente se capacitar para isso, alguns com mais facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, porque nunca se interessaram, né, efetivamente por novos movimentos tecnológicos, e aí acaba tendo um conflito, muitas vezes até entre profissionais mesmo, dentro de uma organização de saúde, por conta de entendimento de alguns e não entendimento de outros. E entra aquela história de, eu sempre fiz assim, não vou modificar, eu não quero saber dessa novidade que está surgindo por aí, e acaba ficando para trás de todo o processo. E ao ficar para trás, evidentemente, se distancia das possibilidades de crescimento dentro daquela organização de saúde. Esse movimento, essa ação, principalmente relacionada à questão de inteligência artificial, você entende que haveria algum caminho que pudesse ser percorrido para facilitar o entendimento por parte desses profissionais, de uma maneira geral, profissionais de saúde de uma maneira geral, para tudo aquilo que está chegando de novo para eles? Algum tipo. É difícil a gente falar em algum tipo de cursinho ou alguma coisa relacionada a uma curta capacitação, mas algum movimento um pouco maior, seja por parte da alta direção do hospital, seja por parte de determinados atores ou até a fundação, como a fundação, por exemplo, Dom Cabral, que pudesse permitir um acesso amplo de informações básicas para estimular essas pessoas a participarem de todo o processo? Pega que você vou começar lá, você falou da parte da universidade, né? O pessoal senta na Uhum, cadeira da universidade e não vê isso, né? Minha filha formou o ano passado em medicina, né? uhum, Né, ela não tem noção nenhuma, né? Nem uma mera noção do que é gestão, né? Ela, uhum. sim, seria interessante. Eu nem vou falar de médico, tá? A Sim. enfermagem dentro do hospital, né, é uma área de extrema fundamental para o bom funcionamento e para a eficiência de um hospital, a enfermagem.
E sem esse dúvida. também, lá na escola, ele também não vê nada disso, né? Uhum, O, parece estranho, mas o cuidado do paciente, nós vamos conseguir cuidar mais e melhor do paciente a tenha processos de gestão muito bem implementados dentro de um hospital. uhum, Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas à medida que eu sou mais eficiente, mais preciso, mais organizado naquilo, eu vou conseguir prestar um serviço muito mais adequado e melhor para o meu paciente. Além uhum, de utilizar melhor recursos existentes que estão à minha disposição, né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, na linha que você mencionou, é, sim, a Fundação Dom Cabral, sim, no programa PAEX, por exemplo, você conhece bem o programa, né? Você participa, né? O PAEX, por exemplo, tem um momento que te põe numa sala de aula. Né? uhum, Aí você vai falar de estratégia, você vai falar de finanças, você vai falar de processo, você vai falar de gestão de projetos, você vai falar de gestão de pessoas e assim por diante. Né? Aquela visão holística, né? Aquele aporte conceitual do que é gerir um negócio, seja ele qual for, né? Que aí é um aporte conceitual. Né? E depois a gente uhum. desce isso, né, de forma específica no modelo de gestão de um hospital, por exemplo. Né? Sim, está à disposição. Né? Por exemplo, a Fundação Dom Cabral ela atua muito na área da saúde e está lá à disposição lá uma série de coisas, né? E a gente atua muito, né? Eu atuo muito em hospitais, né? Na parte que eu atuo como professor associado à fundação, a gente atua muito em hospitais. Temos lá quase 90 professores lá dedicados a implementar isso, não só em hospitais, mas que, como eu lá. Né? Sim, tem muita coisa à disposição. Eu acho que a gente poderia até lançar mais, né? Talvez aqui uma provocação para reflexão, né? Talvez a gente Uhum. pudesse lançar mais mão disso, né? Desse tipo de recurso para a gente também implementar metodologias de gestão utilizando o máximo possível de tecnologia. Porque essas, na minha opinião, essas duas coisas elas estão entrelaçadas. Né? Não há como Uhum. dissociar tecnologia de gestão. Essas coisas, para mim, estão juntas. Né? E tem muita coisa à nossa disposição. O que a gente pode também observar é que, de certa forma, há alguma dificuldade. Deixa eu colocar dessa, a palavra talvez não seja essa, mas eu vou colocar assim mesmo. Há alguma Uhum. dificuldade por parte dos gestores de entender o que é todo o processo e transmitir isso para os seus comandados, vamos colocar dessa maneira, né? Nós temos observado, por exemplo, em alguns hospitais que foram avaliados pela ONA dentro do processo de acreditação e que eventualmente não acabaram não sendo certificados, que o não alcance dessa certificação se deveu exatamente a essa falha de comunicação entre a alta liderança e a média liderança, por exemplo, não necessariamente com os profissionais que atuam diretamente com o paciente, mas entre a alta liderança e a turma que vai transmitir esse pensamento da alta liderança para o pessoal que atua em campo, que atua na assistência direta ao paciente, que seria a média gerência, por exemplo, né? E eu, particularmente, não vejo muitas divulgações ou muitos processos que sejam oferecidos a essa média gerência. Normalmente, a gente vê muita capacitação voltada para a turma que presta assistência diretamente, e aí é uma capacitação técnica. A gente vê a capacitação oferecida à alta liderança, mas para a média gerência, né, para essa turma que está aqui no meio e que está, de certa forma, encarregada de transmitir o pensamento da alta liderança para o pessoal da assistência, para essa turma aqui, eu não vejo
muitos caminhos sendo oferecidos. Como é que você observa isso? Você também vê esse tipo de dificuldade? E aí, pensando já de uma maneira maior, né? Não apenas naqueles grandes hospitais que têm recursos aqui do Sul Maravilha, né? Mas pensando de uma maneira mais Uhum. ampla em termos de Brasil. Na minha opinião, Péricles, sim, tem muita coisa à disposição. É preciso que a gente entenda, né, que quando eu estou sentado numa cadeira de gestão, numa média liderança, né, numa média gestão, nem estou falando da alta gestão, na alta gestão também, mas ali eu sou o líder, né, eu lidero um grupo de pessoas, né? Isso tem metodologia de gestão para ensinar, para que a gente possa aprender a cada dia mais ser um líder melhor. Como liderar bem? O que é ser um bom líder? O que eu tenho que Uhum, fazer? Comunicação, feedback, saber ensinar, né? Então tem todos uns. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas existe sim muita coisa. Só que quando a gente vai para a área da saúde, o foco maior não é esse. O uhum, foco maior ele é assistencial, como deve ser, que é o maior foco, sem dúvida nenhuma, né? E como não são especialistas nisso, não foram ensinados na faculdade, lá como a gente estava dizendo, tá? Não se tem uma percepção muito clara da necessidade disso. Né? uhum, A gente do lado de cá, aqui, puxando a sardinha para a minha brasa, né? Isso no meu ponto de vista é essencial. Né? Se eu não sou um bom líder, né? Obviamente eu não consigo me comunicar bem, então as informações elas ficam truncadas, né? Ou não faladas, ou interpretadas da forma como o colaborador. Né? Pensa bem, se eu tenho uma diretriz que sai lá de cima, mas não chega lá embaixo, né? Como é que eu falo que eu uhum, consigo, né? Como é que eu vou implementar alguma coisa se quem está lá embaixo, né? Lá embaixo não estou querendo aqui menosprezar, né? Mas que está num uhum, nível abaixo do organograma, né? Que orientação essa pessoa tem para executar alguma coisa nenhuma, né? uhum. Então, existe sim muita coisa à disposição que a gente poderia lançar a mão para capacitação de liderança. Tá? Mas o olhar não é tão forte para isso. O olhar é para esse outro lado, né? Mas sim, nós temos muita coisa e dá para fazer muita coisa, Péricles. Muita coisa. Talvez Esse para seja. mim é o maior, Diga, diga, desculpa. e- e- esse para mim é o maior desafio quando a gente fala de tecnologia, né, que está chegando agora, e essa imposição que ela chega a nos impor num monte de coisa, né? Uhum, O desafio da minha capacidade hoje de implementar isso de forma rápida, né? Porque ela chega, ela ocupa, e daqui a pouco eu vou olhar quem tem isso está melhor, quem não tem isso está pior, né? Daqui a pouco a gente vai começar a olhar dessa forma, né? E o grande desafio é esse, né? Preparar essas pessoas para que tenham uma comunicação fluida, processos bem definidos dentro da empresa, uma capacidade de execução de uma estratégia e absorvendo o máximo possível de tecnologia para que isso aconteça. Esse, na minha e opinião, é o maior desafio nosso sem dúvida, agora. sem dúvida. Agora, se a gente considerar também, né, e isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, um hospital, de uma maneira geral, e aí eu vou focar especificamente no hospital, né? Um hospital hoje Sim, é um sistema bastante complexo, né? Ou seja, ele tem parques extremamente. tecnológicos, tem insumos, tem pessoas, tudo isso, de uma maneira ou outra, vai ter que ser reorganizado para que essas pessoas, que são os pacientes, sejam atendidas da melhor qualidade. Nós estamos agora com 1 minuto, então eu vou pedir a sua palavra final dentro desse contexto, dessa complexidade que é um hospital, como fazer com que todos esses processos de novas tecnologias finalmente cheguem de uma maneira agradável para o paciente e para os seus familiares. O, a gente instalar dentro da companhia, né, dentro de um hospital, um modelo de gestão que seja eficiente, né? Aí eu vou falar de processo, eu vou falar de pessoas, eu vou falar de finanças, eu vou falar de estratégia, né? Um modelo de gestão,
modelo de gestão, ele é a minha capacidade de fazer melhor aquilo que tem para ser feito. Não sei se eu fui muito claro nisso. Tá? Uhum. Eu preparo essas pessoas, eu ensino essas pessoas e trago junto com isso a tecnologia. Né? Existe sim espaço para isso, existe já muitas instituições já nessa linha, se esforçando e trabalhando para isso. Tem muitas instituições hoje que já estão num nível muito interessante de gestão e, portanto, já tem um nível de eficiência bem interessante. É possível fazer sim, e tem um espaço grande para fazer, e isso é também a grande oportunidade que nós temos. Né? A própria Fundação Dom Cabral investe nisso, ela estuda isso, ela põe recurso nisso para poder capacitar executivos para que executivos aí não é só no nível mais alto da pirâmide, executivos ao longo do organograma para que eles tenham um modelo de gestão mais eficiente. O modelo de gestão, a gente aprender a fazer isso, né, entender isso e implementar isso dentro de uma instituição de saúde, que é o caminho das pedras, na minha opinião. Maravilha, André. Muito obrigado, obrigado pela sua participação. Essa conversa é sempre uma conversa boa, conversa agradável sobre todos esses processos, sobre a maneira como a gestão deve ser interpretada e que eu vejo que vocês na Fundação Fundacaval e Fundação Dom Cabral, mais especificamente você, conseguem tratar com bastante competência todo esse processo. Obrigado pelas suas palavras. Diga aí. É um grande desafio, Pérez, para nós também. Né? Não é conversa aqui para quem tem coração fraco, né? Só para quem tem coração forte. Mas Isso é um mesmo. grande prazer estar aqui. Adorei o convite, muito obrigado pelo convite. Contem comigo. Esse é um assunto que eu adoro, né? Ele é complexo, ele é instigante, ele é desafiador, provocante em alguns pontos, né? Mas que eu acho que é essencial e é muito bom poder falar disso. Muito Muito bom. obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, André. Amanda, a palavra é sua.